Olá, aqui quem fala é pastor Rômulo Carvalho, da Comunhão Cristã de Curitiba. Que bom saber que você chegou até o nosso canal, encontrou essa mensagem. Queremos então ter um momento de louvor e depois uma mensagem que com certeza edificará a sua vida espiritual. Continuem abençoados. Tudo que há no céu,
Queridos, eu tenho um título aqui de uma mensagem para trabalharmos hoje. E o título dessa mensagem é Fontes para a Vida Eterna. Fontes para a Vida Eterna. Em João capítulo 4, versículos 6 a 14, diz assim. Evangelho de João capítulo 4, versículos 6 a 14, diz assim. Ali ficava o poço, diga comigo, poço. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão, os judeus rejeitam, os judeus não gostam, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom, o presente de Deus, e quem é que lhe está pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber da água deste poço, quem beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será para ele como fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso o título dessa mensagem é Fontes para a Vida Eterna. A Bíblia fala muito a respeito de poço. O poço é um lugar onde eles conseguiam extrair água. As famílias, as tribos que conseguiam cavar um poço e encontravam água, tinham dias de celebração e festa. Por quê? Porque aquela água agora poderia dar de beber à família, aos filhos, ao gado, aos animais, às plantas. Eles podiam arar a terra e plantar. Por quê? Porque aquela água traria vida àquela família, traria vida àquela tribo. Então o poço é um lugar importante e a Bíblia se refere de várias formas e conta várias histórias a respeito do poço. O poço na Bíblia é um lugar de encontro. Poços são lugares de vida. Poços são lugares contrários à escassez. O poço é um ponto de contato entre a água do interior da terra para o exterior. Esses tempos atrás, nós da Comunhão Cristã aqui em Curitiba, recebemos uma liberação para cavarmos um poço aqui no nosso terreno. Cavamos mais de 200 metros de profundidade. E então temos agora água que vem do interior da terra direto para as nossas caixas d'água. Agora temos abundância de água aqui nesse terreno. Graças a Deus. Um pastor mais idoso, ele teve a iniciativa, ele disse assim: olha, eu vou morrer e eu queria deixar algo para a igreja. Algo que permanecesse, algo que fosse uma bênção para a igreja. E eu tive uma ideia: por que não cavamos um poço aqui? E então cavamos o poço e agora nós temos água aqui. Água que vem do interior da terra para o exterior. E tem nos abençoado já há alguns meses. Nós temos um poço. O poço então é aquele que traz a água que sacia a sede, que estava escondida no interior, para o exterior. O poço faz a conexão. O poço em si não seria nada sem a água.
O que sacia a sede e a alegria das pessoas se dá por causa da água, mas o poço é a conexão entre o interior e o exterior. E o texto que nós lemos de Jesus com a mulher samaritana está nos ensinando o seguinte, que Jesus não quer apenas ser um poço na sua vida, um poço que satisfaz a sua sede, um poço que transforma os seus dias, que traz alegria, que traz provisão, que traz proteção, que traz prosperidade na sua vida. Mas ele diz que aqueles que beberem do poço, da água que ele der, eles jamais terão sede, eles estarão plenamente satisfeitos. E não apenas isso, eles se tornarão também fontes de água viva. Jesus não quer apenas satisfazer você, Ele quer também transformar você em um ponto de contato entre a água que Ele tem para dar e as pessoas que estão com sede. Ele não quer apenas satisfazer as nossas vidas, como Ele quer também nos transformar. O poço é um lugar de vida e Ele quer que você seja esse lugar de vida. Ele quer transformar você em uma resposta para as pessoas. A Bíblia fala muito de poços. Vamos dar uma olhada em algumas histórias onde os poços aparecem na Bíblia. Gênesis 24, versículos 12 a 15. Então o servo orou. O servo aqui é Eliezer, servo de Abraão, que Abraão havia enviado para encontrar uma esposa, uma noiva, para o seu filho Isaque. Então o servo orou: ó Senhor Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje, seja bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte, do poço de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que fostes bondoso para com o meu Senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo o cântaro sobre os ombros. Abraão então envia o seu servo Eliezer para buscar, para encontrar uma esposa, para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. E ele vai até uma cidade e ele para naquela cidade diante de um poço. Porque o poço é um lugar de encontro. O poço é um lugar onde você encontra as pessoas, onde você encontra aqueles que têm algo, onde você encontra aquela pessoa que também está buscando saciar a sua sede. O poço se torna ali um lugar de encontro. E Eliezer, sabendo que poderia encontrar ali a possível noiva para o seu senhor Isaque, ele faz uma oração. Ele diz: Deus, que você seja favorável comigo, que você me ajude, responda por gentileza, me dê alguma coisa, prove a sua bondade para com o seu Senhor, mostre a sua bondade para comigo, Deus. E antes mesmo dele terminar de orar, Deus já havia dado uma resposta. O texto diz que antes que Eliezer terminasse de orar, Deus já havia dado uma resposta. Rebeca já havia aparecido. Ele não teve nem que terminar de orar. Por quê? Porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. A Bíblia nos ensina que nós podemos orar a Deus, mas nós podemos pedir a Deus, mas antes mesmo que pedimos, o nosso Pai Celestial já sabe o que precisamos. Eliezer estava orando e a provisão já havia saído ao seu favor. Deus já havia provido a resposta da oração dele, antes mesmo dele orar. Por isso, o poço é um lugar de provisão. O poço é um lugar de provisão. Antes mesmo de terminar de orar, a resposta já havia sido dada.
Queridos, assim é a vida com Cristo Jesus. O Pai sabe o que precisamos e já proveu tudo o que precisamos na obra de Cristo Jesus. Jesus é o nosso poço, Jesus é a nossa água, Jesus é a obra que Deus fez para prover tudo o que nós precisamos e necessitamos. Ele já nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade em Cristo Jesus. Antes mesmo de você orar, Deus ajuda no meu casamento, Ele já proveu para você a sua resposta. Antes mesmo de você orar, Deus me ajuda na minha empresa, Ele já deu a sua provisão. Antes mesmo de você orar, Deus ajuda na minha família, Ele já deu a provisão. Antes mesmo de você orar, Deus, Ele já deu a provisão na obra de Cristo Jesus. Jesus Cristo é a provisão de Deus para nós. Jesus Cristo é a resposta de Deus para todas as nossas orações. Por isso, não justifica, não tem o porquê ficarmos orando como pedintes, como mendigos diante de Deus. Porque tudo aquilo que você precisa, Ele já te entregou, Ele já te deu em Cristo Jesus. Antes mesmo de você orar, Ele já proveu uma resposta. E a resposta de Deus para mim e para você chama-se Jesus Cristo. Ele é a nossa provisão. A água do poço chamado Jesus Cristo é a provisão para que você nunca mais tenha sede. Um encontro com a obra de Cristo Jesus, e isso basta. Ele inclusive diz que jamais terá sede de novo. O poço então é um lugar de provisão. E poço aqui representa a obra de Cristo Jesus por mim e por você. Aonde Deus já proveu todas as coisas que nós precisamos para a vida e para a piedade. Por isso, pare de pedir, pare de mendigar, pare de implorar que Deus faça algo por você. Aquilo que você precisa, Ele já te deu em Cristo Jesus. Gênesis 26, versículo 22 diz assim: portanto, partindo dali, Isaque cavou ainda outro poço. E como por esse não houve conflito, não houve briga por esse poço, deu-lhe o nome de Reobote. Reobote significa: o Senhor nos permitiu prosperar. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nessa terra. Isaque havia desentulhado alguns poços. Os inimigos haviam entulhado os poços e Isaque havia desentulhado. Mas enquanto ele tentava desentulhar os poços, os inimigos brigavam com ele por causa dos poços. Como se os inimigos dissessem: você não pode ter um poço, porque nós não queremos que você prospere. Mas de repente ele encontrou um poço, ele cavou aquele poço, a água saiu daquele poço e ele disse: Reobote, ninguém está conseguindo me impedir de prosperar. Por isso o poço também é um lugar de prosperar. O poço é um lugar de bênção, o poço é um lugar de avanço, o poço é um lugar de crescimento. Conforme eu falei, uma família que tinha um poço, ela tinha plantações, ela tinha animais, ela tinha saúde nos seus filhos, nas suas filhas. O poço é um lugar de prosperar. Mas aqui nós vemos que existe um inimigo que quer impedir você de prosperar. Ele quer manter os seus poços entulhados. Ele não quer que você beba da água que te dá vida. O poço é um lugar de prosperar, mas existe um inimigo que quer entulhar os seus poços. Existe um inimigo chamado agenda, aonde nós não priorizamos o poço, mas nós priorizamos as outras coisas acima dele. Esse inimigo está tentando entulhar o seu poço, para que você não beba da água que é Cristo Jesus. Existe um poço também, talvez chamado trabalho, onde nós colocamos a nossa confiança no trabalho e não no poço que nos sacia. Existe talvez um entulho chamado riquezas, aonde agora nós não temos tempo para Deus, porque temos que gastar tempo com as nossas riquezas.
E ele tenta entulhar o poço e nos impedir de beber da água da vida. A Bíblia conta que alguns homens disseram: eu comprei um campo novo, agora eu não posso ir ao encontro do noivo. Existem diversas coisas que podem serem utilizadas pelo inimigo para entulhar o seu poço e impedir você de viver plenamente satisfeito por ter encontrado a água da vida, que é Cristo Jesus. Talvez essas coisas não sejam entulho, mas a forma como o inimigo usa essas coisas para te impedir de beber da água que é Cristo Jesus, faz com que o seu coração entulhe o poço. Mas a Bíblia nos ensina que na obra de Cristo Jesus, Ele venceu todos os nossos inimigos. Ele venceu a Satanás, seus demônios, Ele venceu as trevas, aqueles que querem te impedir de prosperar. Jesus Cristo já venceu. E pela obra de Cristo Jesus, nós encontramos então autoridade para estarmos diante de um poço e prosperar, e crescer, e avançar, e nos desenvolver. O poço é um lugar de provisão, o poço é um lugar de prosperar. Na obra de Cristo Jesus, o inimigo não pode mais tocar e entulhar o seu poço. Você pode se compreender como autoridade sobre a terra e dizer: Satanás, saia, Satanás, solte, Satanás, você não vai entulhar, Satanás, você não vai tirar a minha satisfação que está em Cristo Jesus, você não vai me distrair, você não vai me impedir, Satanás, solte. Isaac chegou em um lugar onde os inimigos dele já não podiam entulhar o seu poço, e então ele disse: Reobote, nesse lugar o Senhor abriu espaço e nós iremos prosperar. A obra de Cristo Jesus é esse marco nas nossas vidas. Quando Cristo Jesus morreu e nós o recebemos, agora nós podemos dizer: Reobote, o inimigo não pode mais nos impedir. Deus abriu espaço para nós sobre essa terra e nós vamos prosperar, nós vamos avançar, nós vamos crescer. O poço é um lugar de prosperar. Os inimigos não podem mais tocar, porque a obra de Cristo Jesus nos deu autoridade sobre as trevas. Poço é lugar de provisão. Poço é lugar de prosperar. Poço é um lugar de encontro. Em Gênesis capítulo 29, versículo 1 a 3, a Bíblia nos ensina o seguinte: Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocar a pedra no seu devido lugar. Jacó chega ao poço e tinha uma pedra sobre o poço. O texto diz que existiam alguns homens ali denominados pastores que controlavam o quanto os rebanhos poderiam beber daquela água. Eles tiravam a pedra e diziam: beba. Depois colocavam a pedra e diziam: não pode beber mais. Homens que marcavam o quanto os rebanhos poderiam beber daquela água. Quando nós lemos pedra aqui, nós podemos entender o seguinte: podemos entender pedra como a religião. As regras, a lei, os costumes, os rituais, que às vezes permite que as pessoas tenham acesso a Jesus Cristo, mas querem o controle de quanto elas vão beber. O texto está nos mostrando que existe um grupo de pessoas religiosas que quer dizer para você o quanto você pode e o quanto você não pode usufruir de Cristo Jesus. Quer limitar o seu acesso a Cristo Jesus. Hoje você pode beber da água, amanhã não. Hoje você pode servir na igreja, amanhã banco. Hoje você pode tomar a ceia, amanhã
Não. Eles querem controlar o seu acesso, eles se colocam entre o rebanho e Deus e querem dizer os costumes, os rituais, as coisas que você tem que cumprir para poder ter acesso ao rebanho, para ter acesso à água da vida. Eles criam regras, religiões, coisas, dizendo, olha, agora você pode, agora não. Tentando controlar o que os rebanhos vão tomar. O que as ovelhas vão beber da água que é Jesus Cristo. Esse pode, esse não. Esse tem o perfil de que pode ter acesso, esse não tem o perfil de que pode ter acesso. Mas nós encontramos pelo menos 2 pedras que são removidas no ministério de Jesus. Uma delas é a pedra que estava trancando Lázaro no túmulo. Lázaro havia morrido, já estava cheirando mal, já estava começando a apodrecer, já estava sei lá o que dentro daquele túmulo, quando Jesus chega. Jesus, que é o próprio autor da vida, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, chega diante daquele túmulo e diz, retirem a pedra. Mas algumas pessoas disseram, não Senhor, você não entende, ele não está vivo, ele cheira mal, ele não presta. Deixe a pedra aí, impedindo que a ressurreição, a vida, chegasse até a vida daquele impedindo que Jesus ressuscitasse Lázaro. Não, Senhor, deixa a pedra. Mas Jesus diz, tirem a pedra. Não, Senhor, já cheira mal, você não está entendendo. Para esse aqui, Jesus, não tem jeito. Ele é um viciado, ele é um drogado, ela é uma prostituta, é uma vagabunda, eu sei lá o que, não tem jeito para esse. Esse meu sobrinho, Senhor, não presta. Essa minha mãe, Senhor, não presta. Esse meu tio não presta. Esse meu avô não presta. Para ele não tem jeito, ele fede, ele cheira mal. Essa coisa de Jesus não é para ele. Deixa a pedra aí. Jesus está dizendo, ei, eu sou a vida que ele precisa. Tire a pedra. Tire a pedra. Eu sou a ressurreição e a vida. Não impeça as pessoas de beberem da água que sacia a sede. As pessoas querendo controlar quem pode e quem não pode receber Jesus. Não seja você aquela tia do almoço de família, que quando chega o sobrinho você fala assim, ah, esse aí não tem jeito. Tirem a pedra. Existe uma outra pedra que foi retirada no ministério de Jesus. A própria pedra do sepulcro, aonde Jesus foi sepultado. Pense comigo, a pedra precisava ser retirada para Jesus sair do túmulo? Não. A Bíblia nos conta que os discípulos estavam reunidos num lugar de portas, janelas, tudo trancado. Jesus entrou lá e disse, paz seja convosco. Ele atravessou a porta, a janela, a parede, não sei, mas ele entrou. Jesus precisava que a pedra saísse para que ele pudesse sair do túmulo? Não. Então a pedra não saiu, não foi removida para que Jesus saísse. A pedra foi removida para que eu e você pudéssemos ter acesso àquele que venceu a morte, pudéssemos ter acesso à verdade de que ele ressuscitou. Querido, se a pedra estivesse lá e aparecesse um homem dizendo, eu sou o Jesus que ressuscitou, as pessoas iam dizer o quê? É um ator. Não é verdade. Mas aquele dia de manhã bem cedo, aquelas mulheres foram ao túmulo, a pedra estava removida, contaram a Pedro, Pedro correu lá dentro e disse, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele venceu a vida, a pedra foi removida para que as pessoas tenham acesso à verdade de que ele vive, de que ele venceu a morte. Existe um homem que ressuscitou e pode nos dar a água de vida eterna.
Retirem a pedra, não deixe nada impedir as pessoas de chegarem até Jesus. A religião coloca a pedra, impede as pessoas de conhecerem a verdade. Porém, Jesus diz: retirem a pedra. Não seja a pessoa que sempre tem um comentário de condenação. Deixe as pessoas beberem livremente de Jesus, para que jamais tenham sede de novo. Se tiramos a pedra, as pessoas têm acesso à água do poço, e a água do poço traz alívio aos rebanhos. Deixe as ovelhas beberem de Jesus. A água é o que alivia a sede, o poço é apenas a conexão. O poço é um lugar de provisão. O poço é um lugar de encontro. O poço é um lugar de proteção, é um lugar de prosperar. O poço é um lugar de dar livre acesso à água da vida. A conexão daquilo que estava no interior escondido, agora pode vir ao interior. O mistério que estava oculto durante séculos, chamado Jesus Cristo, agora estava exposto a todos nós. O poço que tem a água que alivia a sede. Vamos ler de novo o texto de Jesus conhecendo a mulher samaritana. João capítulo 4, versículos 6 a 14. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus tinha um encontro marcado. O poço é um lugar de encontro. O poço é o lugar onde as pessoas encontram Jesus. O poço é o lugar onde Jesus Cristo é revelado a elas. O poço é o lugar onde uma moça vira a noiva de Cristo. Aqueles que estavam afastados se tornam noiva do Senhor Jesus. O poço é um lugar de encontro. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: como? Como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim que sou mulher samaritana? Percebe? Existia uma pedra sobre o poço na mentalidade dela. Judeus e samaritanos não podem conversar. Judeus e samaritanos não podem ter comunhão. O judeu coloca uma pedra para que o samaritano não beba da água. Existe um problema aqui. E ela fala assim: como? Você controla a água e agora você quer que eu te dê água? Você é judeu. Você tem a sua religião. Para ela, a diferença entre eles era uma pedra. Ah, esses jovens de hoje em dia, tudo esquisito, se vestindo desse jeito. Jesus não está nisso. Pedra. Para a mulher samaritana, esse era o pensamento. Eu sou samaritana, eu me visto de um jeito, eu vivo de um jeito. Você é judeu, vive de outro. Você não quer me dar acesso à água desse poço. Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. E Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. O poço é um lugar de provisão. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. Você não tem capacidade religiosa para tirar água de poço. Você não tem balde, você não tem as credenciais, você não alcança essa água. Pedra. De onde vai conseguir essa água viva? Como que você vai conseguir provisão? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. O poço é um lugar de prosperar para nunca mais faltar. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele fonte a jorrar para a vida eterna.
O encontro com o poço chamado Jesus Cristo não apenas satisfaz para sempre, mas ele também transforma. Ser satisfeito, suprido, ter provisão, poder prosperar é apenas o meio do caminho. Sermos tirados do pecado, da morte, das trevas é apenas o meio do caminho. Ele quer tirar você das trevas e colocar você assentado nas regiões celestiais. Ele quer tirar você de uma posição de pedinte e colocar você em uma posição de rei e sacerdote. Ele quer tirar você de escravo e colocar você como filho amado do Senhor. Ser satisfeito pelo poço é apenas metade do caminho. Mas quando você bebe dessa água que sacia, você jamais quer beber de outra fonte novamente. E essa água que entrou em você, agora começa a transformar o seu interior. Ele não quer apenas satisfazer as suas necessidades, mas Ele quer transformar também você. A água satisfaz a sede, mas o desejo de Jesus não é parar de agir quando você estiver satisfeito. Ele quer transformar você também em uma fonte de água viva. Sabe, muitas pessoas acham que Deus está para nós como um amuleto para me servir. Eu tenho um amuleto da sorte, um amuleto de mágico, de poder, e eu digo assim: Jesus, vai, e Ele vai. Jesus, faz, e Ele faz. Jesus, eu preciso disso, e Ele responde. Jesus, supre isso, e Ele faz. Jesus, eu estou mandando, faz isso. E as pessoas oram assim, como se Ele fosse um gênio da lâmpada, e você tem direito a 3 pedidos. Como se Ele fosse um amuleto da sorte para responder às suas necessidades. Mas se nós sabemos que Ele já é a provisão do Pai, Ele não vai fazer mais nada para nós. Deus não vai fazer uma obra para você. Você não está com um amuleto chamado Jesus dizendo: Deus, eu tenho Jesus, agora faz isso. Deus não vai fazer uma obra para você. Ele já fez em Cristo Jesus. Jesus já é o poço do qual você bebeu, e isso te basta. Ele é a provisão do Pai para nós. Quem bebe da água que flui do poço Jesus já está completo, não precisa de mais nada. A provisão já foi dada e a liberdade para prosperar já foi entregue. Você não pode ficar esperando as coisas que venham de fora, como se as respostas estivessem fora de você, sendo que Jesus Cristo já lhe deu tudo o que você precisa para a vida e para a piedade. Sua vida, sua colheita, sua paz, sua saúde já está dentro de você, já está no seu espírito, porque você bebeu da fonte da água viva que satisfaz todas as nossas necessidades. Deus não precisa fazer mais nada por mim e por você. Aliás, Deus não vai fazer mais nada por mim e por você, porque tudo que Ele havia de fazer, Ele fez ao entregar o seu Filho Jesus Cristo por mim e por você. E se Ele não poupou o seu único Filho, como que Ele não dá junto com Ele, e de graça, todas as demais coisas? Ele não vai fazer uma obra para você. Se tem algo que Deus ainda faz, é uma obra em você. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Aquele que começou boa obra em vocês há de completar essa obra até o dia de Cristo Jesus. Deus não quer fazer algo para você, Ele quer fazer em você. Por isso, abra o seu coração, deixe a palavra dEle entrar, se abra para que Cristo Jesus transforme você. Ele não precisa transformar o seu ao redor. Se Ele transformar você, você pode transformar as coisas. Você já bebeu da fonte
de várias fontes, de vários poços. Por exemplo, você já bebeu da fonte do vício, da dependência emocional, de relacionamentos, você já bebeu da fama, você já bebeu do dinheiro, mas você sempre voltou a ter sede. Por isso, beba da fonte da água viva que é Jesus Cristo, e você não apenas estará satisfeito para todo sempre, mas algo começará a ser transformado no seu interior. Deus quer transformar você em uma fonte, em um poço, um lugar onde a água da vida pode fluir sobre essa terra. Ele quer mudar o seu interior, a imagem do Filho de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz o seguinte: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Ele quer mudar o seu interior. Ele quer te fortalecer no Espírito. Ele quer fazer você crescer no Espírito, transformar o seu interior, para que do seu interior fluam rios de água viva. Ele não vai mudar as coisas para você, Ele muda você, e você em Cristo tem autoridade para mudar as coisas. Deus quer transformar você em um poço, formar em você a imagem do Filho. Assim como Jesus saciou a sede de muitos, Ele quer te transformar em uma fonte para dar a vida eterna. Muitos acham que vão ser uma bênção, vão poder servir, vão ajudar quando algo externo acontecer. Se eu conseguir um emprego, então depois eu posso me envolver e ajudar as outras pessoas. Se eu conseguir o carro, aí sim eu posso ir na igreja. Se eu conseguir, se Deus me der essa colheita, então eu... Não. A vida cristã não consiste nas posses exteriores, e sim na transformação interior. Você revela o quanto Ele mudou o seu interior pelas decisões que você toma. Ele quer te transformar, quer tirar você do nível de pedinte para alguém que assume responsabilidades. Ele quer tirar de alguém que foi apenas abençoado para alguém que pode abençoar. Ele quer tirar você da posição de vítima e transformar você em um abençoador. Colossenses capítulo 3, versículo 10 diz assim: e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Você vai crescendo, mudando interiormente, até alcançar a imagem perfeita daquele que é o Criador. Ele quer transformar você. Jesus Cristo é um poço que sacia a sede, ao ponto de não precisarmos mais procurar, não precisarmos ir a lugar nenhum. Ele é a nossa fonte de água viva. Ele não apenas satisfaz a nossa necessidade, como nos ensina que após bebermos dessa água, nunca mais precisamos beber de outra fonte. E ainda somos capazes de trazer refrigério aonde formos, pois do nosso interior também fluem rios de água viva. Nós nos tornamos a imagem daquele que nos criou. Nós estávamos com sede, mas então fomos plenamente satisfeitos em Cristo Jesus. Agora não queremos mais nada a não ser sermos participantes da obra de Deus. Aqueles que beberam do poço e da água chamada Jesus Cristo, esses não querem mais nada, porque estão plenamente satisfeitos. Eles não vão ao culto buscando uma bênção, eles não vão ao culto buscando uma resposta, eles não estão querendo beber de alguma fonte, de algo que venha externamente, porque eles sabem que eles em si, porque receberam Cristo Jesus, beberam da água da vida, eles estão plenamente satisfeitos. Aqueles que já beberam do poço chamado Jesus, eles não querem mais nada, a não ser serem transformados para poderem participar da obra de Deus sobre a terra. Por isso, pare de buscar a Deus como um amuleto que vai fazer algo para você e deixe Ele te transformar em uma fonte para a vida eterna. Você é um poço de águas vivas, você bebeu de Cristo Jesus, agora Ele se revela através de você. Sua presença não é de quem faz comentários que pioram o lugar. Sabe a pessoa que ninguém quer perto? Sempre tem uma opinião, discute, sempre sabe mais, tem que ser do seu jeito.
Não, se você beber do poço chamado Jesus Cristo, você não precisa mais das suas inseguranças, você é transformado, você se torna também um poço que traz alívio. O lugar de encontro de Jesus com as pessoas se torna você. As pessoas conhecerão Jesus através da sua vida. Um lugar que não pode ficar entulhado, você se torna um lugar que abençoa, que prospera e serve até aos inimigos. Não deixe a pedra sobre você. Sabe aquela religiãozinha que você tem, que faz de você a pessoa esquisita? Abandona esse troço. Abandona esse troço. Deixa isso aí para lá. Não deixe a pedra impedir que as pessoas recebam o Jesus que foi formado dentro de você. Ele te transforma em um poço aonde as pessoas têm acesso. No seu interior existem rios de água viva e você precisa permitir que esse rio flua de dentro de você, se torne um poço. Sabe, esses dias eu me deparei com um texto na Bíblia que tocou meu coração. Sabe quando ele fala com você? Existia um rei chamado Saul. E Saul, o Espírito de Deus havia saído de Saul, e agora um espírito maligno estava atormentando a vida de Saul. E Saul fazia o mal, aquele espírito maligno se manifestava, e ele batia nas pessoas, xingava, gritava, e ele na posição de rei, aquilo trazia um estrago muito grande. E de repente algumas pessoas pensaram assim, nós precisávamos trazer até Saul algo que o acalmasse, algo que não permitisse que esse espírito ficasse dessa forma, atormentando a vida dele, tirando os desejos dele, acabando com a vida dele. E então a gente encontra na Bíblia, 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse, eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, tem habilidade de tocar instrumentos, e é valente, e animoso, e homem de guerra, é sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Quando eu olhei esse texto, eu vi a posição onde Saul estava, sendo atormentado, e as características que ele deram ao rei Davi, quando ele ainda era garoto. Eles disseram, nessa versão está escrito, ele é uma pessoa de gentil presença. Ele é como um poço, aonde as pessoas encontram água para satisfazer a sua sede. Ele é como um poço que revela a vida do Senhor. Eles escreveram Davi, quando ainda jovem, dessa maneira. E eu e você, quando entendemos que Jesus nos transformou interiormente, nos tornamos como uma pessoa que chega para aliviar a dor, para transformar o lugar. A sua mensagem acalma os corações, traz paz ao angustiado, enxuga as lágrimas daqueles que estão chorando. Você se torna aquele que quebra as cadeias que estão prendendo as pessoas, que abre os olhos dos cegos, ilumina o entendimento das pessoas, que anuncia o ano da graça do Senhor. Você se torna um poço, da onde fluem rios de água viva. Poços são lugares de encontro. Você se torna um lugar do encontro entre Jesus e aqueles que ainda não têm Jesus. Poços são lugares de vida, de provisão. Poços são lugares contrários à escassez. Aonde você chega, você transforma o lugar. Um poço é um ponto de contato entre a água do interior da terra para o exterior. Você se tornou um poço nas mãos de Deus, porque você carrega dentro de você a água da vida eterna. Permita que as pessoas bebam dessa água. Seja uma pessoa de gentil presença. Seja uma pessoa que abençoa e não que pede algo. Seja uma pessoa que entrega e não que precisa. Seja uma pessoa que alivia e não que aumenta o problema. Seja uma pessoa que resolve,
Seja uma pessoa que dá a vida, se entrega até o fim. Seja como Jesus, porque Jesus já foi formado dentro de você. Deixe as pessoas terem acesso ao Jesus que foi formado no seu interior. É por isso que João capítulo 7, versículo 37 e 38 diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez você esteja aqui hoje e você já tentou beber de várias fontes para saciar a sua sede. Talvez você já bebeu do dinheiro, talvez você já bebeu da fama, talvez você já bebeu, enfim, de relacionamentos com várias mulheres, com vários homens. Talvez você já se entregou a várias coisas, as drogas, a bebida, eu não sei. Talvez você já se entregou tentando saciar a sua sede. Mas todas as vezes você voltou a ter sede. Você se via insatisfeito. Aliás, você se via até um pouco sujo. E você pensava: eu não tenho dignidade. Isso é o que o pecado fez comigo e com você. Nos fez buscar em vários lugares uma satisfação que só o Senhor Jesus pode nos dar. E Ele diz então: se alguém tem sede, vinde a mim e beba. Se você está se sentindo culpado, condenado, se você pensa que não há perdão para os seus pecados, eu quero dizer para você: em Cristo Jesus há o perdão para os seus pecados. Você pode sair daqui hoje livre da culpa, da condenação. Você pode beber da fonte da vida que é Cristo Jesus. Por isso eu gostaria de pedir que todos fechassem seus olhos, baixassem suas cabeças nesse momento. Eu sei que isso já foi ofertado hoje aqui para nós. Mas eu quero perguntar: existe alguém aqui no nosso meio que gostaria de sair daqui com a certeza dos perdão dos seus pecados? Que gostaria de sair daqui com a certeza de que você bebeu da fonte da água da vida, sair daqui com a vida eterna? Se você é essa pessoa, eu gostaria de pedir que você levantasse sua mão e eu gostaria de orar com você. Faça um sinal com a sua mão bem rápido, assim, dizendo: eu quero beber da fonte da água da vida que é Cristo Jesus. Basta fazer um sinal com a sua mão. Eu quero sair daqui com o perdão dos meus pecados garantidos. Amém. 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 Você que tomou essa decisão, eu quero dizer para você: você é salvo em Cristo Jesus. Essa decisão de falar: eu quero beber da água da fonte, é a decisão de que você encontrou a salvação em Cristo Jesus. Mas o texto que nós lemos continua dizendo: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele não quer apenas satisfazer a sua sede. Isso é para todos nós, que já bebemos dessa fonte e encontramos essa salvação. Ele não quer apenas satisfazer a sua sede. Ele quer transformar você. Ele quer fazer de você um rio que flui água viva. A vida de Cristo Jesus agora é entregue através das nossas vidas. A água que flui do nosso interior satisfaz a sede das pessoas ao nosso redor. Nós somos agentes de provisão, de proteção. Nós somos agentes de fazer os outros prosperar. Nós fomos transformados em Cristo Jesus e agora temos a vida de Deus fluindo através de nós. Nós fomos transformados em fontes de água para a vida eterna. Eu gostaria de pedir que você se colocasse em pé nesse momento. Eu quero declarar que toda pedra, todo entulho,
tudo aquilo que te impede de beber da água que é Cristo Jesus, ou tudo aquilo que te impede de revelar Cristo Jesus, cai por terra nesse momento. Nós desentulhamos esses poços, Senhor. Nós desentulhamos cada poço que está aqui neste lugar. E nós queremos declarar: Espírito Santo, faça o rio de Deus fluir através das nossas vidas. Que possamos ser esse lugar de descanso para as pessoas. Que a nossa presença seja gentil. Que nós possamos levar provisão. Que nós possamos ajudar os outros a prosperar. Que nós possamos levar a mensagem da salvação por onde quer que passemos. Que sejamos, Senhor, a conexão entre a água que está no interior, que sacia toda a sede, ao exterior. Que nós possamos desfrutar da vida, de sermos fonte de água de vida, vida eterna. É assim que nós te bendizemos, é assim que nós te honramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Ele é digno de louvor. Vamos cantar mais um louvor. Continuem abençoados.